Olá, boa noite. Boa noite. O governo quer aumentar o número de leitos de alta e média complexidade na rede hospitalar do estado. A Assembleia discute regulamentação da venda de alimentos com agrotóxicos no Rio Grande do Sul. Apesar da crise, lojistas projetam aumento de vendas no Dia dos Namorados. Comércio começa a retirar do mercado lâmpadas incandescentes de 60 watts. Campanha do Agasalho 2015 aposta na solidariedade dos gaúchos. Com a chegada do inverno, dicas para manter hábitos saudáveis de alimentação durante os dias frios. Quase meia tonelada de doces são comercializados no primeiro fim de semana da Fena Doce em Pelotas. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Qualificar o atendimento na atenção básica e ampliar o número de leitos em hospitais de média e alta complexidade. Essas são as metas prioritárias anunciadas hoje pela Secretaria da Saúde do Estado para 2015. Essas metas fazem parte do acordo de resultados lançado há 2 semanas pelo governo gaúcho. O objetivo é melhorar o atendimento oferecido pelo SUS no estado. O que nós queremos melhorar com esses nossos 2 projetos é o acesso das pessoas ao atendimento. Nós queremos diminuir o tempo de espera para consulta especializada, nós queremos diminuir o tempo de espera pelo leito hospitalar e nós queremos melhorar o atendimento feito nos hospitais. Para isso, foram definidos 2 projetos prioritários. O primeiro é o chamado Todos pela Saúde, que pretende qualificar os serviços da atenção básica, como os prestados pelas equipes de saúde da família e pelos postos. A segunda meta prioritária é ampliar em 3.000 o número de leitos em hospitais de média e alta complexidade. Para isso, o mesmo número de vagas seria fechado em instituições de pequeno porte, com até 50 leitos. Elas continuariam funcionando, mas focariam seus esforços em atendimento ambulatorial. Substituir leitos de baixa resolutividade para leitos que possam efetivamente resolver o problema do paciente. Isso não vai se dar por decreto. À medida que nós vamos aumentando os leitos nas unidades que tenham uma capacidade melhor de resolução, nós vamos oferecendo essas vagas para os municípios. Outra medida busca diminuir a espera por uma consulta com um especialista. A estratégia é ampliar o Telesaúde, 0800, que oferece uma espécie de consultoria voltada para médicos e enfermeiros da atenção básica. Queremos, no primeiro momento, melhorar a qualidade do encaminhamento. Para isso, a gente precisa melhorar a qualidade da atenção médica nas unidades de saúde da família. O médico e a enfermeira vão conseguir resolver lá próximo do cidadão o seu problema de saúde, evitando os encaminhamentos desnecessários. E reduzindo as filas. E principalmente tendo como impacto encaminhando exatamente aqueles casos necessários para o médico especializado. A Secretaria da Saúde estipulou 8 indicadores para avaliar no final do ano a eficiência da implementação das medidas. Perigo à mesa. Que os agrotóxicos são prejudiciais à saúde não é novidade. E o que é pior, o uso dos venenos agrícolas vem crescendo assustadoramente em todo o país. Aqui no estado, tramita na Assembleia Legislativa um projeto para que os alimentos produzidos com agrotóxicos sejam identificados no rótulo. Na prática, o projeto de lei determina que os rótulos tenham a informação sobre o uso de agrotóxicos, caso o alimento tenha recebido agroquímicos em alguma etapa da produção. A proposta vai na contramão do que a Câmara Federal fez ao modificar a lei de 2005, que exigia nos rótulos o símbolo de transgenia. A cada dia, o consumidor é mais consciente e mais participativo. Eu acho que começar uma discussão do grau de agrotóxico nos alimentos, de impacto disto na vida das pessoas é extremamente relevante. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária deve normatizar a fiscalização, com o objetivo de chegar até o produtor que utiliza agrotóxicos de forma inadequada. Nós viemos nessa construção tem mais de um ano, chegamos a uma norma que hoje já está em análise jurídica final da Anvisa, ela deve ser publicada em conjunto com o Ministério da Agricultura, e eu entendo que essa norma ela é o primeiro caminho para que
que você possa rotular o produto depois. Porque se você tem a rastreabilidade, você orienta o agricultor e ele está sabendo, porque se ele for multado por estar aplicando em excesso, ele já começa a querer se preparar. Segundo a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, cada gaúcho consome em média 8,3 litros de agrotóxicos por ano. Pesquisas sobre o uso de defensivos alertam a população para a compra de alimentos mais saudáveis. A Lei dos Orgânicos, sancionada em 2011, faz com que esse segmento cresça cada vez mais. Os alimentos orgânicos são cultivados sem agrotóxicos e sem hormônios. Dos anos para cá, principalmente depois de 2012 para cá e após o incêndio no mercado também, isso trouxe uma visibilidade diferente. O procura por orgânicos aumentou. E a segunda-feira foi de retorno das aulas depois do fim da greve dos professores municipais em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Mas a categoria segue em estado de greve e promete paralisar as atividades novamente, caso promessas da prefeitura não sejam cumpridas. Com o fim da greve dos professores, o dia foi de retorno das atividades escolares em toda a cidade. Após 30 dias de greve e manifestações contra o parcelamento do dissídio, os professores não tiveram outra alternativa se não voltarem às atividades, após a Câmara aprovar o pagamento do reajuste em 2 parcelas. Mesmo com esses acertos, a categoria permanece em estado de greve e luta para que existam as condições ideais dentro das escolas, tanto para professores como para alunos. Então, o estado de greve é um fortalecimento desse vínculo que nós tivemos durante os 30 dias e uma questão de luta, né, de sinalizar para as comunidades escolares que, apesar de não terem sido resolvidos problemas como falta de professores e falta de materiais nas escolas ou questão de estrutura, que continuamos sem, que nós, professores, continuamos aí batalhando para que tenha garantias de retorno do investimento que se faz aí aos cofres públicos, que seja retornado, então, às escolas municipais e garantido aí o direito de todos à educação de qualidade. A Prefeitura de Jaguari, na região central do estado, aguarda a análise da Defesa Civil para encaminhar o pedido de decreto de situação de emergência no município. A queda de uma ponte neste fim de semana prejudicou o acesso à cidade. Técnicos ainda avaliam como vão retirar o caminhão que ficou pendurado na ponte sobre o rio Jaguari. Parte da estrutura desabou neste domingo por não suportar o peso do veículo. Ninguém se feriu. Por causa do acidente, 600 famílias ficaram sem água na região. O abastecimento é feito por um caminhão-pipa da Corsã. Os motoristas que precisam ir até a cidade são obrigados a desviar o caminho pela BR-287. Esta é a 5ª ponte que desaba na região nos últimos 13 anos. Apesar da crise econômica, os lojistas projetam aumento nas vendas para o Dia dos Namorados. Conforme o Sindilojas, a data, que este ano cai numa sexta-feira, também influencia o setor. A tendência é de que os casais estendam as comemorações até o fim de semana. A expectativa é movimentar mais de 77 milhões de reais no comércio da capital. Em quase todas as vitrines, o Dia dos Namorados é o tema principal. Mas, faltando quase 2 semanas para a data, os consumidores ainda não fizeram a compra. Estou pesquisando ainda não comprei, mas estou pensando com carinho, né? Semana a gente dá uma pesquisada e semana que vem a gente já vem com dinheiro para comprar já, né? Para não se antecipar e acabar pagando mais caro, né? Quando recebe ali na última hora, para ter mais emoção aí, a gente compra. Pesquisa do Sindilojas e CDL de Porto Alegre aponta para um aumento de 8% nas vendas em relação à mesma data no ano passado. 22% dos entrevistados disseram que vão presentear com itens de vestuário. Os perfumes ocupam o 2º lugar da preferência, com 13%. Essa loja especializada em perfumaria e cosméticos preparou kits especiais para o Dia dos Namorados. A expectativa é um aumento de 10% nas vendas em comparação ao ano passado. E hoje o pessoal começou a receber dia 30, dia 5, aí já começam a se programar e se organizar, né? Então já estão vindo ver, olhar os valores, se programando para comprar mais próximo da data. O Dia dos Namorados é considerada pelo setor a 3ª melhor data para as vendas de varejo no ano, atrás apenas do Natal e Dia das Mães. E foi liberado hoje o corredor de ônibus do viaduto da Avenida Bento Gonçalves, aqui na capital.
A abertura marca a conclusão da segunda etapa das obras. Segundo a EPTC, o trânsito deve ficar pelo menos 15 minutos mais rápido na região. 5 linhas de ônibus que fazem o trajeto entre as zonas norte e sul de Porto Alegre poderão passar pelo viaduto. A pista fica um nível abaixo do pavimento em que circulam os demais veículos. A primeira parte da obra, com mais de meio quilômetro de extensão e 6 faixas de tráfego, havia sido entregue no dia 26 de março, aniversário da capital. O investimento é superior a 79 milhões de reais. E o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, sancionou a lei que prevê a realização de um plebiscito para decidir se o Parque da Redenção deve ou não ser cercado. A decisão foi publicada no Diário Oficial. Agora, a mesa diretora da Câmara da Capital tem 30 dias para formar uma comissão que vai coordenar o processo. A consulta popular sobre o Parque Farroupilha ainda não tem data para ocorrer. E nesta terça-feira acontece mais um Dia da Liberdade de Impostos. A ação tem como objetivo mostrar ao contribuinte o alto percentual de tributos pagos sobre mercadorias, como bebidas e gasolina. Entre as 8 horas e as 11h30 da manhã, o litro da gasolina vai ser vendido a R$ 1,95 em alguns postos de Caxias do Sul, Pelotas e da região metropolitana de Porto Alegre. Quem quiser participar precisa ficar atento. É preciso retirar uma senha a partir das 7 horas da manhã nos locais que participam do protesto. A 11ª edição do evento é organizada por entidades empresariais, como o Instituto Liberdade. Depois das lâmpadas de 100 e de 200 watts serem retiradas do mercado, agora é a vez das incandescentes de 60 watts. Uma portaria do governo federal proíbe a comercialização já a partir de julho. As lâmpadas de 60 watts estão assim, quase se desligando do mercado. O prazo para que sejam comercializadas termina no fim deste mês. Segundo especialistas, elas geram muito mais calor do que luz e duram 10 vezes menos do que as fluorescentes. Na hora de fazer a compra no supermercado, realmente, a lâmpada incandescente de 60 watts é mais barata, custa R$ 1,90, enquanto a correspondente dela, fluorescente, custa R$ 10. Mas essa economia toda se perde já no primeiro mês. Se as duas ficarem ligadas 4 horas, a conta de luz vai ser de R$ 5,00 nessa aqui, na incandescente. E a fluorescente vai custar R$ 1,40 no seu bolso. E não é só a economia doméstica que se beneficia. Significa 5,5 bilhões de quilowatt-hora ano. A redução de consumo em função da saída das lâmpadas incandescentes. Isso, só para ilustrar, significaria a iluminação do Distrito Federal por um ano inteiro. Nesta loja especializada em lâmpadas, as incandescentes de 60 watts já foram até recolhidas. A procura está cada vez menor. Seguindo a linha da economia, a gerente já faz até propaganda da novidade do mercado, as lâmpadas de LED. Essa lâmpada aqui de 9 watts, ela é igual a uma lâmpada de 75, corresponde a uma lâmpada de 75. Ela é bivolt e a grande vantagem dela é que essa aqui está escrita aqui, ó, 25 mil horas. Então, uma lâmpada para durar 25 mil horas, ela no mínimo vai durar 4 anos. E o inverno começou mesmo a dar as caras aqui no Rio Grande do Sul. Há 20 dias do início da estação, Porto Alegre amanheceu encoberta por um forte nevoeiro que prejudicou as operações do aeroporto Salgado Filho. Durante a manhã, das 43 partidas programadas, 2 foram canceladas e 15 sofreram atrasos. Já nos voos de chegada, 2 foram cancelados e 5 atrasaram. Nas primeiras horas da manhã, os motoristas tiveram que redobrar a atenção e diminuir a velocidade devido à baixa visibilidade nas ruas da capital. No alto do Morro Santa Teresa, os ônibus e lotações também pareciam desaparecer na neblina. Quem andava a pé precisou de atenção para atravessar a rua. E o Rio Grande do Sul desfilou solidariedade nesta segunda-feira. Na passarela, roupas doadas para a campanha do Agasalho 2015, lançada agora há pouco no Palácio Piratini. Roupas, sapatos e principalmente cobertores são bem-vindos. O desfile
Personalidades gaúchas desfilaram na Passarela da Solidariedade, evento que marcou o lançamento da campanha do agasalho deste ano no estado. O verdadeiro gol da nossa vida é quando a gente pode, ajudar, ser participativo no sentido de colaborar. Eu tenho certeza que isso, como sempre tem sido todas as campanhas do agasalho, tem sido de muita importância para muita gente. A expectativa da campanha é arrecadar mais de 1,5 milhão de donativos. Tudo que for arrecadado nos municípios ou que chegue até a central de doações será destinado a entidades credenciadas, associações, enfim, e às prefeituras, porque nós temos prefeituras, municípios que conseguem arrecadar o suficiente para atender às suas demandas. Mas temos municípios que não conseguem. Doações poderão ser feitas no centro administrativo do estado ou em pontos de coleta instalados em redes de supermercado, de farmácia, órgãos públicos e prefeituras. E com a chegada do frio, a nossa rotina muda um pouco. Os nossos hábitos alimentares também. As comidas típicas de inverno podem ser uma armadilha para a saúde, principalmente para quem precisa perder uns quilinhos. A reportagem da TV Ijuí traz dicas que podem fazer a diferença nessa época do ano, quando o assunto é comer bem. O corpo humano precisa se aquecer no inverno. Por isso, além da necessidade de usar roupas mais quentes, a ingestão de alimentos em temperaturas mais altas também é necessário para o corpo se manter aquecido. Só que na maioria das vezes, esses pratos vêm acompanhados de muita caloria. É quase que inevitável, é inerente a essa estação. O que se recomenda é que as pessoas, de fato, procurem manter um hábito alimentar saudável durante as 4 estações do ano. Mas e aproveitar as delícias do inverno sem sair da dieta? Pode? Com cautela, exercícios físicos regulares, pode sim. Mas que tal inovar e criar alguns pratos quentes com ingredientes mais nutritivos? Lembrar dessas questões quando for compor um cardápio de inverno. Não optar apenas por massas, cremes, alimentos mais calóricos, mas também lembrar de incluir as frutas, os vegetais, os legumes, que embora apeteçam menos, mas é possível brincar com estes alimentos e compor pratos quentes com folhas, por exemplo. É pensar em compor alimentos que também sejam saudáveis. Um festival de massas, ele é muito bem-vindo, mas lembrar que ele pode ter outros alimentos, como, por exemplo, as saladas. Lembrar de não consumir as bebidas açucaradas, as calorias líquidas, que são assim classificadas, sucos industrializados em excesso, de preferência restringir ou reduzir ao máximo esses alimentos. O papagaio charão, ave típica das florestas de Araucária do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, está ameaçado de extinção. Mas um trabalho para preservar essa espécie ganha repercussão e ajuda a incentivar o turismo e ainda aumenta a renda de agricultores. É isso porque os especialistas reforçam a necessidade da diversificação rural nas propriedades com mata de araucária. E um evento do estado vizinho discute o tema e leva junto os turistas interessados em conhecer o papagaio e também apreciar as paisagens da serra. A reportagem é da UPF-TV de Passo Fundo. É o mês de abril, em Urupema, Santa Catarina, um festival dedicado a esse papagaio verde e vermelho, ilustre morador da região nessa época do ano. Em cada estande, banners sobre ele, que contam a sua história com fotos, informações, iniciativas de preservação da espécie. Tem bastante palestras aí nesse evento, até na área de agricultura, de extrativismo, para fazer um trabalho consciente. Sim, nós temos que produzir, mas nós podemos preservar e manter o meio ambiente junto. Turistas de várias partes do país participam do 4º Festival do Papagaio Charão, o que deixa a cidade conhecida e contribui com a economia local. Muitos querem conhecer essa ave e também comprar o que ela come. Com grande concentração de araucárias, o pinhão ganha destaque por aqui. Estamos em Painel, município a 30 quilômetros de Lages, na propriedade do seu Dercílio, conhecido como o Rei do Pinhão. Só no ano passado, ele e a família, nesta área de 400 hectares, colheram um pouco mais de 5 toneladas de pinhão. E o mais interessante, 80% dele vai para todo o Brasil.
E não tem quem não queira levar para casa o produto. Só numa pinha dessas pode ter até 100 pinhões. Desde guri vivia trabalhando no sítio, a gente trouxe desde os meus avós que me ensinaram a trabalhar com o pinhão, e o pinhão durante esses anos foi cada vez sendo mais comercializado, e a gente continua nessa luta que é mais uma renda familiar aqui na nossa região. E não é só o seu Dercílio que ganha com o festival. Durante todo o ano, a pousada da Rosicléia também tem movimento. Muitos turistas se hospedam aqui para ver o papagaio charão ou para curtir a paisagem e o clima de uma das regiões mais frias do estado. Recebemos já praticamente todos os estados do Brasil, fora do Brasil, da Finlândia, Inglaterra, Canadá, Alemanha. Oscar é de Porto Alegre e há 6 anos adotou a fotografia como lazer. Percorre o mundo atrás da melhor imagem e escolheu Urupema como cenário. Oportunidade de tu ver ele bem perto, né? E poder sentir as cores da beleza desse nosso papagaio aí, né? Que eu acho uma loucura, né? As coisas que nem tu dissesse, aquele verde, vermelho, assim. Rosaldo possui uma área de 40 hectares, com pelo menos 5.000 pés de erva mate. Ele está no programa Araucária Mais, onde a UPF é parceira. O programa quer a melhoria do sistema de produção e da conservação da fauna silvestre. Desta forma, todos ganham. O papagaio tem a araucária preservada, que dá o pinhão, e outras espécies vegetais podem se desenvolver em harmonia. Benefício para a floresta, mantém a diversidade da Mata Atlântica, né? E aumenta a renda para o produtor rural, para o agricultor. Muitas vezes o pinhão que sai da propriedade do Rosaldo vem parar no buffet de restaurantes que servem comidas à base dessa semente. Pinhão, para nós, é muito significativo, um alimento utilizado desde o tempo dos indígenas, que foram os primeiros habitantes, e até hoje o pinhão na chapa, paçoca, faz parte da nossa cultura, da nossa alimentação. Nos primeiros dias de Fena Doce, mais de 60 mil visitantes já passaram pelo Centro de Eventos de Pelotas, no sul do estado. E foram vendidos 490 mil doces. A meta é chegar a 2 milhões até o fim da feira. As delícias que encantam o público desde 1985 é o que você confere agora na reportagem da TV UCPEL. Foi há 30 anos que a história começou. A Fena Doce estreou em Pelotas, lá na Praia do Laranjal, e foi evoluindo com o tempo. Começou a ser anual e a cada edição traz algumas mudanças que chamam a atenção do público. Mas o que todo mundo quer são eles, os doces. Diferentes tipos, tamanhos e sabores. E é claro, com parte da história de Pelotas. Resolvemos dar uma passada aqui para matar a saudade dos doces de Pelotas, né? Para a Dona Eulália, mais um ano de feira é mais um ano de muito trabalho. Ela participa desde a primeira edição. E a gente abandona tudo, né? A prioridade é a Fena Doce. A gente respira Fena Doce durante esse tempo todo. E uma das maiores novidades desse ano da Fena Doce é o Museu do Videogame. São mais de 200 consoles, dos mais antigos aos mais tecnológicos. Quem passar por aqui vai poder conhecer o primeiro videogame fabricado no Brasil, esse aqui, o Telejogo, de 1977. E também o primeiro videogame fabricado no mundo. Daqui ele, o Odyssey, de 1972. Bastante da minha época. Agora tá tudo mais atualizado, né? Hoje é o filho quem tá te mostrando os jogos. Hoje é ele que tá me mostrando, mas não sai nada daqui, não consigo jogar nada. O que não faltam são opções de lazer na Fena Doce. Quem vier vai sair daqui cheio de compras e, é claro, com muitos doces. E que tal ver de perto a produção dos tradicionais doces pelotenses? A fábrica do doce funciona bem no meio da cidade do doce e é um dos pontos principais da feira. A pessoa já vê, fica olhando, gosta, né? E aí já querem levar daqui mesmo, aí eu levo para ali e... Já vai com doce fresquinho. Já vai com doce fresquinho. E aí, já veio conferir? Ficou com água na boca? A feira vai até o dia 14 de junho. Difícil é fazer dieta com tanto doce gostoso assim, né? Doce, receita de pinhão. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite e até amanhã.